Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Hoje temos a alegria de receber um palestrante muito especial para todos nós, nosso querido Valnei Lorenzetti. Ele nos trará reflexões sobre um tema fundamental para a vida em sociedade e para o nosso crescimento espiritual: respeito é um sinal de amor. Vamos juntos abrir o coração para essa mensagem. Hoje a preleção é sobre isso. Respeito é sinal de amor. Acredito até que alguns que seguem a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook, devem ter visto que é este o tema de hoje. Mas vamos falar sobre respeito, né? Respeito, na nossa língua portuguesa, tem vários significados diferentes. Tem o significado de tolerar. Como assim? Por exemplo, eu não concordo com suas ideias, mas eu respeito. Em outras palavras, eu tolero as suas ideias. Eu tolero você, né? Não é esse tipo de respeito que eu gostaria de falar na noite de hoje. Tem também o respeito, a palavra respeito às vezes é sentido a medo. Por exemplo, devemos respeitar o mar, porque ele é perigoso, né? Devemos ter um medo, esse respeito de medo. Como os salva-vidas aqui no Brasil, os guarda-vidas dizem para as crianças, né? Água no umbigo é sinal de perigo, é a mesma coisa, é o medo, é o respeito pelo mar, né? Que devemos ter, por exemplo. Mas não é esse respeito que eu gostaria de falar. É um outro tipo de respeito. Então vamos lá. A palavra respeito vem do latim respectare. O que quer dizer? A gente separa o re quer dizer de novo, novamente, e spectare, que vem de espetáculo, de observar, de ver. Então, respeito quer dizer respectare, ver novamente, olhar mais uma vez, né? Mas olhar mais uma vez, olhar com que olhos, com quais olhos? Como assim olhar mais uma vez? Eu vou dar um exemplo que aconteceu de verdade. Eu acompanhei de certa forma. Numa escola, a turma que estava no primeiro ensino médio, então significa um grupo de jovens de mais ou menos 14, 15 anos, foi-lhes dado uma tarefa para fazer em casa, uma tarefa para fazer em grupo. E a tarefa era para falar sobre Shakespeare, né? O grande escritor, compositor de livros e de peças teatrais, né? De muito tempo atrás. E eles tinham que fazer esse trabalho sobre Shakespeare. Bom, um grupo que tinha 8 jovens nesta faixa etária resolveu ir até uma grande livraria aqui da cidade de São Paulo, aqui no Brasil. E eles ficaram ali na calçada, abordavam as pessoas, perguntando, as pessoas que entravam e saíam da livraria, se você conhecia Shakespeare ou o que conhecia sobre Shakespeare. E eles filmavam, né? Pegavam o celular, o mobile deles e filmavam para pegar uma entrevista, para fazer esse trabalho, essa atividade escolar. E estavam entrevistando uma ou outra pessoa, quando de repente vem se aproximando um mendigo, uma pessoa bem maltrapilha, as roupas em farrapos, extremamente sujo, cambaleante, como se estivesse bêbado, e se aproximou do grupo e falou: eu quero falar de Shakespeare. O grupo achou divertido, né? Falou: vamos dar uma risada, vamos nos divertir com este que se aproxima. E resolveram filmar. E esta pessoa deu uma aula sobre Shakespeare. Quando nasceu, quando morreu, casou-se, filhos, citou quase as obras completas de Shakespeare e deu uma aula fantástica para aquele grupo de jovens. E eles ficaram surpresos. E o rapaz que estava entrevistando perguntou para ele, falou: mas
como você sabe tudo isso? E ele diz, eu sou mestre em literatura inglesa, mas eu vim parar aqui por causa das drogas. Aí ele aproveitou, virou para os jovens e falou, olha, fiquem longe das drogas se vocês não querem ficar como eu. Ele virou as costas, continuou caminhando, cambaleante, mas dessa vez ele continuou recitando a peça A Tempestade de Shakespeare em inglês. Isso é para contar que naquele momento, aquele grupo de jovens, né, teve um novo olhar sobre aquela figura. Aquele ser humano conquistou o respeito deles. Então é esse tipo de respeito que eu gostaria de falar, que é um reolhar, né? Um olhar novamente. Não o respeito do medo, né? Não aquele respeito da tolerância, mas esse respeito que aquele senhor conquistou deste grupo de jovens. Vamos lá. Primeira coisa, que quando eu olho esse reolhar para o próximo, eu gostaria de convidar da seguinte forma: buscar ver Deus no próximo. Somos todos criados por Deus. Somos todos filhos de Deus. Somos todos criaturas divinas. E dentro de nós existe uma luz brilhante que não deixa de ser uma criação divina. Então, quando a gente tenta olhar o próximo e respeitar, é buscar encontrar lá dentro dele Deus. Buscar lá dentro dele que existe aquela luz brilhante. É lógico que dentro, eu vou falar sério, tem algumas pessoas que a gente tem certeza de que não foram criados por Deus, por tanta maldade que a gente sabe que fazem, mas foram criados por Deus. A gente precisa buscar um novo olhar sobre eles, né? Sobre cada um deles, sobre o próximo. Né? Às vezes o próximo é o próximo mais próximo da gente, é aquele familiar dificílimo que a gente nem sabe como, né? Faz parte da família, mas vamos tentar achar aquela luz que brilha dentro dele. Isso é um respeito, é um novo olhar. Um novo olhar é reconhecer o livre-arbítrio alheio. Saber que o próximo tem os seus direitos de escolha. Saber que não importa, por exemplo, eu coloquei aqui religiões. Não é porque um é de tal religião ou de outro é diferente. Ou porque é de tal nacionalidade ou outra. Ou porque gosta mais de banana do que maçã é diferente. São livre-arbítrios, são direitos de escolha. E a hora que a gente reconhece que o outro tem direito a essas escolhas, ao livre-arbítrio dele, isso é um respeito gigante, é um novo olhar, porque a gente consegue ver que o mundo ele é diverso, né? Ele é composto de diversidades, e essas diversidades é que fazem a gente evoluir, porque se todo mundo fosse e pensasse como a gente nunca ia ter conhecimentos novos e nem crescimento. Então a diversidade faz com que a gente busque novos conhecimentos. Respeitar é reconhecer o livre-arbítrio alheio. Então, a partir do momento que a gente reconhece que o próximo tem o seu direito de escolha, né? Pode fazer escolhas que a gente considera corretas e que a gente considera erradas, né? Mas a gente não está lá. Quando a gente fala sobre isso, o livre-arbítrio alheio, a gente também considera que ele tem uma história, o próximo. Ele traz uma história de vida diferente da minha, que o levou a tomar essas atitudes de fazer a escolha por este caminho e não por aquele. Porque ele tem uma história diferente da nossa. E para a luz do Espiritismo, que acreditamos em várias encarnações, imagina que cada encarnação é uma história diferente.
e que somos a soma de todas essas histórias, então, aí sim, é impossível ter aqui na Terra uma pessoa com a mesma história que você. Somos únicos. E essa bagagem de história, né, de conhecimento que a gente traz, é que faz com que a gente escolha este ou aquele caminho. Então, respeitar a história de cada um e o livre-arbítrio de cada um. Respeitar é ouvir com o coração sem condenar. Essa é a coisa mais difícil que a gente tem, né? Porque a gente já sai julgando todo mundo, né? Então é um novo olhar, convido a olhar novamente, mas dessa vez sem condenar. Porque é aquilo que a gente comentou, né? Cada um tem uma história diferente. Eu não sei qual a história de vida daquela pessoa para eu condená-la, para eu, né, julgar dessa forma. Então, em vez de ouvir aqui com a mente, já, né, maquinando tudo, ouve com o coração o que aquela pessoa tem para contar. Aí a gente vai ver que vai ser mais difícil a gente condenar, porque não entra aqui no julgamento, vai entrar aqui no coração. Isso é respeitar, é um novo olhar que a gente propõe. E um novo olhar também diz o seguinte, respeitar, eu respeito que todos têm direito a errar. Todo mundo tem direito a errar. E se está na minha posição de corrigir, por exemplo, eu sou um pai, ou eu sou o superior de algum funcionário e está na minha posição de corrigir, que eu faça isso com amor. E isso é respeito, porque você respeita que a pessoa tem direito ao erro. Respeita que a pessoa pode cometer enganos, né? E está na minha posição de ajudá-lo a corrigir, mas é que eu faça isso com amor. Se não for do nosso papel, eu não vou ficar corrigindo os outros, porque eu vou me tornar um chato, né? Eu vou achar tudo que as coisas estão acontecendo do meu ponto de vista, que nem sei se é o correto, muitas vezes, para aquela pessoa. Como assim, Valnei? Nem sabe se é correto. Vamos pensar em religiões diferentes. Os muçulmanos, por exemplo, têm atos muito diferentes do nosso, até com relação à vestimenta feminina, vestimenta masculina também. Então, de repente, a gente vai estar interferindo em algo que não nos diz respeito. Então, respeitar é aceitar que o próximo pode cometer enganos. E se for da nossa alçada de corrigir, que façamos com amor. Legal, Valnei. São, 4 pontos que a gente trouxe, que é ver Deus no próximo, que é reconhecer o livre-arbítrio do próximo, que é ouvir o próximo sem condenar, e que é respeitar, corrigir, aceitar o erro do próximo. Ótimo. Mas e o autorrespeito? Agora vou pegar aqueles 4 itens que a gente falou, vou falar sobre o autorrespeito. A gente consegue ver que existe Deus dentro de nós? Que existe uma luz brilhante aqui dentro? Mesmo nos dias mais sombrios da nossa mente, né, que está aquela tristeza, existe uma luz lá dentro que cabe a nós fazer brilhar. A gente aceita que somos filhos de Deus e merecemos todas as bênçãos divinas? Ou não, a gente se julga tão mal que nem mereço a bênção divina? Merecemos. Isso é autorrespeito. Somos criaturas divinas. Até Jesus disse, vós sois deuses. Então, cadê aquele Deus dentro de nós? Estamos respeitando ele? A gente respeita o nosso livre-arbítrio? Os nossos direitos de escolha? Ou a gente faz aquilo tudo, a gente só faz para agradar o próximo e esquece de se agradar? Esse é o livre-arbítrio, é o nosso direito de escolha. É seu direito de querer só agradar o próximo, claro que é. Mas e de agradar-se? É autorrespeito. A gente está tomando atitudes também nesse sentido, por exemplo? A gente está
se escutando sem condenar? A gente está se escutando. Alguém abriu o microfone, poderia fechar, por favor? Obrigado. A gente está se escutando ou a gente está só se condenando? Meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não se condene, se ame. Você tem direito a errar como todo mundo, tem direito a se enganar, tem direito a errar quantas vezes precisar e depois se perdoar deste erro, né? É não se condenar. E, ao mesmo tempo, estamos nos corrigindo com carinho? Ou a gente se julga, seu burro, você fez isso? Errei, né? Então vamos lá, o que eu posso fazer para melhorar? Respeito também com a gente mesmo. Aí eu só queria trazer mais uma historinha, que essa é muito interessante. Clara era uma menina de uns 6 anos que estava na escola e a professora começou a ficar assustada, intrigada, porque os desenhos que ela pedia para fazer na sala de aula, Clara só fazia com lápis preto, não usava nenhuma cor, só o lápis preto. Ela achou muito estranho, conversou com Clara, Clara não falou muita coisa, levou a história até a coordenação. A coordenação olhou os desenhos, realmente achou estranho, chamou os pais de Clara. Os pais de Clara foram até a escola, o colégio. A coordenação explicou o que estava acontecendo, mostrou os desenhos. Os pais ficaram arrasados. Nossa, minha filha está com algum problema psicológico, está depressiva, não é possível. O que será que acontece lá em casa? Quem está falhando? Meu Deus do céu, o que será que acontece? Aí chamaram Clara para a coordenação. E a Clara é uma criança muito tímida. Apesar dos seus 6 aninhos de idade, sabe aquela criança tímida? Brinca com os colegas, mas é tímida. E a hora que chamou para a coordenação, ela ficou apavorada. O coraçãozinho dela batia acelerado. Vontade de ir ao banheiro, tadinha, porque ela estava apavorada. E a hora que entra na coordenação, vê seus pais, aí ela quase entra em choro, porque falou, aconteceu, fiz alguma coisa muito errada. E o pai, todo nervoso, pega aqueles desenhos. Por que isso? Por que você só usa lápis preto? Me explique. E a menina apavorada disse, não sei por quê. Vamos para casa. Daí pegou a menina, o pai. Era o jeito que o pai conseguia expressar toda aquela situação que ele não estava conseguindo entender o que acontecia com a Clara. Foram para casa, os 3. Chegando lá em casa, ele pediu, me dá a sua caixa de lápis. Vamos desenhar algo colorido. E a Clara mostra a caixa de lápis dela. E só tinha um lápis preto. E o pai, o que aconteceu com os outros lápis? É que os meus amigos tinham acabado o azul, tinha acabado o verde, e eu prestei para eles. Só me sobrou o lápis preto. Em outras palavras, Clara não sofria de problema algum, muito pelo contrário. Ela ajudou tanto os colegas, né? E aí aquele reolhar, neste momento o pai quase que cai em choro, pela alegria de que não era nenhum problema mais sério e pela estupidez que ele tinha feito de ter olhado a situação com um único olhar. Esqueceu do respeito, de um novo olhar. Então, quando começamos a preleção de hoje, eu só posso confirmar o seguinte: dessa forma, respeito é um ato constante de amor. Enquanto respeitamos com este olhar, este novo olhar o próximo, este novo olhar a si mesmo, é um ato de amor maravilhoso. Era isso que eu gostaria de passar na noite de hoje. Foi uma grande alegria acompanhar essa preleção tão especial com Valnei, que nos trouxe importantes reflexões sobre como respeitar é também uma forma de amar. Se essa mensagem falou ao seu coração,
inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esses ensinamentos. Até a próxima preleção.